e conectar como sysdba. Aí vamos fazer o login. Se todo mundo conseguiu se logar, vamos entrar agora na aba administração, que é o link de administração. É lá que eu vou encontrar o link para criar usuários. Então, dentro de administração, a gente tem aqui vários grupos de funcionalidades. Tem um grupo de esquema. Dentro do grupo de esquema existe um subgrupo aqui, ó, usuários e privilégios. Aí eu tenho um link usuários. É nesse link de usuários que a gente vai entrar para criar um usuário agora. Cliquei lá no link usuários. Default. Aí já me mostra aqui uma lista dos usuários existentes no meu banco. Implicitamente não define no comando. E eu vou clicar agora no botão criar, lá no canto direito da tela. Create user, uma senha para ele, definir o profile, fazer tudo que eu vou fazer aqui para a interface gráfica. Depois a gente faz uma vez, a gente vai criar um usuário, entender também como fazer isso pelo prompt de comando. Vamos supor que a gente vai criar um usuário. Porém, se eu não definir, o banco de dados tem um perfil default que ele vai sempre jogar para esse cara aqui. No sistema, esse profile aqui, ó, com esse nome, default. Vamos criar um usuário aí, nome folha. Não, criei usuário e não defini profile para ele. Não é o melhor nome, tá? É só um nome para simplificar aqui. Perfil. Então, quando eu for criar um usuário, eu preciso saber um perfil para esse usuário. O que é esse perfil? Quando eu falar perfil, é o profile que eu vim falando para vocês. Então, eu vou usar mais o termo profile. Profile é um grupo de limites de recursos que eu crio e defino para os usuários. Então, aqui no meu banco, eu vou clicar nesse combozinho aqui, ó. Ele vai mostrar aí para mim perfil default e monitoring profiling. Todo mundo tem esses dois aqui? Acho que tem, né? Todo mundo deve ter os dois aqui. Então a gente tem dois perfis aí criados nesse banco. Nós vamos deixar o perfil default. Depois a gente vai ver o que é um perfil. Depois não vamos entrar em detalhes ainda do profile. Vamos só entender por enquanto que a gente vai criar o usuário dentro de um perfil. É obrigatório definir um perfil para ele. Então eu estou definindo o perfil default. O nome do perfil é default. Tá? Não é que é o perfil padrão. O nome dele mesmo é default. É possível eu criar usuários com comandos, por exemplo, somente create user e o nome dele, e uma senha para ele. Eu posso, nesse comando, eu não defino um profile para ele, porém, ele joga um profile padrão do meu banco de dados, que é esse profile default. Então, tudo que a gente implicitamente não define no comando, por aqui a gente está fazendo uma interface gráfica. Eu poderia fazer a criação de usuário por comando. Tá? Create user, uma senha para ele, definir o profile, fazer tudo que eu vou fazer aqui para a interface gráfica. Depois a gente faz uma vez aí para a gente entender também como fazer isso pelo prompt de comando. Porém, se eu não definir, o banco de dados tem um perfil default que ele vai sempre jogar para esse cara aqui, que é esse profile aqui, ó, com esse nome, default. Então, quando eu criei o usuário, eu não defini profile para ele. Você não definiu, mas implicitamente o Oracle está atribuindo esse profile aí para ele. Autenticação. A gente vai definir aqui, ó. Tem 3 métodos de autenticação. Autenticação por senha, autenticação externa, autenticação global. O que são esses métodos? A autenticação de senha é a autenticação que a gente está acostumado a utilizar no Oracle. Eu tenho um usuário e uma senha. A senha fica gravada no próprio Oracle. Ele é armazenado, criptografado lá no Oracle. Só os desenvolvedores lá da Oracle sabem como descriptografar essa senha. Então a gente não conheço ninguém que conseguiu desvendar um algoritmo para descriptografar essa senha. Se conseguirem, é uma falha da Oracle aí, acho que a Oracle perde a credibilidade dela. Então quem conhece esse método de autenticação, esse mecanismo de autenticação, são os caras lá da Oracle. E deve ser muito bem guardado. Então não é bem confiável, é o que todo mundo utiliza. A maioria das empresas utiliza essa autenticação por senha. Eu vou criar um usuário e vou definir uma senha que vai ser autenticada no meu próprio banco. Porém, eu posso usar outros mecanismos. A autenticação externa. Quando a gente se loga para esse usuário barra, eu não estou informando uma senha. Por quê? Eu estou informando um usuário SO. Barra é o sinônimo do usuário logado do meu SO.
autenticação externa. Ele está confiando na autenticação do sistema operacional. Ele nem pede senha. Isso é autenticação externa. Então a gente utiliza nesse banco também a autenticação externa. A gente utiliza a autenticação externa somente local, somente de usuários na minha própria máquina. Eu estou no servidor. O nome do servidor aqui é IBTA1. IBTA1. Aí eu tenho uma outra máquina chamada IBTA2. Essa máquina IBTA2 ela tem usuários também do sistema operacional nela. Ele não conseguiria fazer esse comando aqui, SQL Plus /SysDBA, utilizando autenticação externa no modo padrão do Oracle. Porque o modo padrão ele só fala pra gente assim, ele pode entrar com usuários do sistema operacional, porém somente usuários dessa máquina, usuários locais, não usuários remotos. Se a gente falar que permite usuário remoto, a segurança aí do banco de dados fica zero. Aí o usuário da rede, de qualquer máquina da minha rede, consegue entrar no meu banco sem ter senha de usuário do Oracle. Então, normalmente, o que o pessoal habilita nas empresas é somente isso, autenticação por senha e autenticação externa, tá, de usuários locais, usuários da própria máquina. Usuários do sistema operacional de clientes de outras máquinas da minha rede não se autentica aqui. Só o usuário local. Senão a segurança aí fica zero. Então, isso é autenticação externa, usuário do SO. Tem um terceiro, e na verdade são vários métodos de autenticação, que é o global. Então, o global envolve autenticação por biometria, envolve autenticação, deixa eu lembrar de mais algumas delas, por OID, Oracle Internet Directory, eu vou listar aqui, biometria, OID, chave pública e privada, ou chave pública, vou colocar aqui chaves. Eu lembro desses três que são os principais. A autenticação de terceiros, então mecanismos de autenticação de terceiros. Uma empresa desenvolve um mecanismo de autenticação dela, eu falo, um dispositivo de hardware, que o cara coloca o dedo lá e autentica no banco. Tem mecanismo OID. Esse OID aqui é muito bom. Vou ver se algum dia eu implemento isso daqui no TRL. Tá? Qual é a vantagem desse OID? Oracle Internet Directory. É diretório de internet Oracle. Ele funciona igual o Active Directory da Microsoft. Alguém conhece o Active Directory da Microsoft? Eu quero que a Oracle utilize esse programinha meu que autentica para logar usuários do banco. Eu usaria esse sistema de autenticação global. Ou biometria, não sei como funciona isso daqui, tá? Mas a Oracle tem mecanismos aí, softwares, ferramentas para a gente utilizar uma autenticação biométrica. Então tem uma DEB que vocês conhecem. Usuários, uma rede que você tem um servidor de autenticação de usuários Windows. Quando você tem um usuário, vocês se logam lá todo mundo que trabalha com rede Windows aqui, ou alguém trabalha diferente de rede Windows para autenticar as máquinas? Todo mundo se autentica com o usuário Windows numa empresa, ele tem um Active Directory, que é como se fosse um repositório de objetos no servidor Windows, que armazena usuários, máquinas, impressoras, os principais objetos que existem dentro de uma rede. Então eu tenho um usuário lá, Fábio, no Active Directory, quando eu logo na minha máquina, ali, mais estruturado, mais organizado. Você teria, em cada banco, o seu mecanismo de autenticação de usuário. Busca lá nesse repositório do Active Directory, como se fosse um banco de dados, tá? Não é um banco de dados, mas na verdade é um banco de dados, não é um banco de dados hierárquico. É um banco de dados, não é um banco de dados relacional, é um banco de dados hierárquico. Tá? Então ele armazena os objetos lá dentro de forma hierárquica. Então ele tem um nome de usuário lá, ele informa os usuários lá no Active Directory, ele poderia colocar isso no lugar central. All Data, DAP, um lugar único para administrar o usuário. O protocolo vai lá no Active Directory e fala, o usuário e senha que você informou está correto. Aí deixa você entrar na máquina. Então a Oracle, ela tem um esquema parecido dela. Oracle Internet Directory. Ela tem um repositório, que lá dentro você pode criar objetos de usuários. Ao invés de fazer a autenticação desses usuários no próprio banco de dados, você pode ter um lugar único que se autentica todos os bancos. Quando você tem vários bancos dentro de uma empresa, você pode ter no mínimo você pode ter um banco de produção, um banco de desenvolvimento e um banco de homologação. Na pior hipótese de uma empresa que trabalha assim, mais estruturada, mais organizada. Você teria, em cada banco, o seu mecanismo de autenticação de usuários.
Você teria usuários que são individuais para cada banco. Eu poderia colocar isso num lugar central, através do Oracle Internet Direct. Um lugar único para administrar os usuários de todos os meus bancos. Melhor que isso, o cara, quando ele vai achar um banco de dados, se conectar no banco de dados, ao invés de usar o TMS Names, que é o que a gente está usando, a gente viu nas aulas passadas, é um arquivinho nas próprias máquinas dos usuários, que a gente informa lá a instância, o nome da instância, a gente forma o nome da máquina, a gente forma a porta para ele, onde está o servidor. Se muda o servidor, o banco ADM, hoje está no servidor localhost, agora vai mudar para IDTA1. Se muda de máquina, esse banco de dados, eu tenho que alterar o TNS Names das máquinas de todos os usuários. Tem que ter alguém lá da área de infraestrutura, lá, de suporte, para ir na máquina de todo mundo alterar o TNS Names, informando que agora o host do banco ADM não é mais localhost, agora é IDTA1. O custo de manutenção disso aqui é muito alto. Quando a gente tem que alterar a máquina, quando a gente tem que alterar a porta do Oracle. No OID não. No OID os caras vão direto no repositório que não fica localmente, fica no servidor. Eu coloco essa estrutura do OID no servidor. Se eu quiser alterar meu servidor ADM, o servidor de banco do ADM, agora ele vai para o localhost para o IDTA2, eu altero em um único lugar. Os clientes vão se conectar sempre aqui no OID. O endereço do OID não muda. É um repositório lá que eu deixo fixo, que vai mudar nos seus parâmetros deles. As instâncias de banco de dados, os usuários. Então é um negócio muito legal para gerenciamento. Muito bom para os DBAs. Principalmente nesse negócio que eu falei de mudança de servidor. Facilita muito a migração de banco de dados. E o gerenciamento fica mais fácil. Então eu pretendo implementar isso aqui no TCA no TRE um dia. Já estou estudando isso daí, já estou fazendo teste com isso daí. Então eu mudaria no esquema de autenticação de senha no próprio banco para global. Aí depois eu faria algumas operações lá para dizer que o cara não vai mais acessar aquele TNS Names, ele vai acessar um OID. É um outro método de autenticação. Eu acho que é um dos principais aí que a gente poderia conhecer. Então, só que a gente não tem OID aqui, a gente não tem nenhum método de autenticação aqui global, a gente só vai usar aqui senha e externa. Então vamos usar agora a autenticação por senha. Vou criar um usuário folha que vai ter um método de autenticação senha. Então eu já informo a senha para ele. Que senha? Vou colocar folha também, só para facilitar aqui o nosso trabalho. Tem que confirmar a senha.